Olá, bem-vindos a mais um episódio do Musculatura Espiritual. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um portal que talvez você não tenha ainda percebido, mas esse portal está presente todos os dias na sua vida, que é a alimentação. Esse é um tema que eu tenho uma imensa paixão, pois muito do meu despertar espiritual, ele veio de uma forma muito madura através da alimentação. Eu comecei muito novinha no despertar espiritual, né? Mas eu falo que ele veio de uma forma mais madura, pois foi ali quando eu estava nos meus 30 anos, mais ou menos, que veio assim um tsunami de despertar espiritual, que foi muito relacionado com a mudança da alimentação. Então, tudo que você come, isso te eleva. A comida te desperta, ela revela, ajuda a revelar a alma. E esse despertar, quando ele vem com essa leveza e alinhado com a alimentação, isso te ajuda a afinar mais ainda a sua percepção espiritual. Eu já falei aqui algumas vezes no podcast que eu brinco que primeiro eu mudei a minha alimentação, eu fiz uma reeducação alimentar, mudei hábitos, então eu mudei a minha alimentação. Só que depois foi a alimentação que me mudou, que me transformou. A forma como você se alimenta, ela pode ou travar ou liberar, expandir o seu processo de expansão da consciência, de despertar espiritual. Então ela pode abrir os seus sentidos mais sutis, né? E eu falo e compartilho isso de um lugar de experiência, porque foi o meu processo, a minha jornada. Quando eu mudei a minha alimentação, a minha consciência, ela mudou. A gente você não enxerga, você não percebe mais as situações, os relacionamentos da mesma forma. O meu corpo, ele ficou muito mais leve. A minha percepção energética, ela ficou muito mais afiadinha, a mente mais clara e a conexão espiritual muito mais profunda. Então eu vou trazer e compartilhar um pouco sobre esse caminho de despertar que começa no prato, no ato de se alimentar, mas ele expande, toca profundamente o espírito, a nossa alma. Então o corpo, né? O que seria o corpo como um portal de consciência? A nossa alma, para estar aqui em Gaia, no planeta Terra, ela vive num corpo. E esse corpo, ele é construído dia após dia, pelo que a gente come. A alimentação, ela é como é que eu... Ai, gente, a palavra que eu quero falar. Ela é o ingrediente, tá? É fundamental. Ela é a matéria-prima essencial para a gente viver na nossa maior potência, né? Então, como eu já falei aqui, tudo é energia. E o nosso corpo, apesar de ser matéria, aqui a gente está vendo matéria-prima, ela é uma matéria-prima vibracional. E o que acontece quando a gente escolhe alimentos vivos, naturais, integrais? Eles nos aproximam da Terra, de Gaia, do campo eletromagnético e ao mesmo tempo nos aproximam de Deus. Então a alimentação, ela é uma pura alquimia diária entre o invisível e o visível, entre o céu e entre a terra. Quando o corpo está sobrecarregado com excesso de toxinas, açúcares, alimentos densos de baixa vibração industrializados, o nosso campo energético também fica denso. É como se a antena da alma ali perdesse um sinal. Imagina assim a nossa alma sendo uma antena, né, que está nos conectando com esse mundo invisível, com o divino, com o mundo sutil. E essa antena, ela perde esse sinal, porque ela vai depender do ingrediente, do combustível que está sendo colocado para
fortalecer ou para retirar esse sinal. Então, quando a gente começa a se alimentar com mais consciência do que a gente está colocando para dentro, qual é o combustível que eu estou colocando nesse veículo, a nossa percepção, ela se abre. E aí o que acontece? A gente fica com mais intuições. As intuições, elas ficam muito claras. A conexão espiritual, ela amplia e fica muito mais desobstruída e acessível, porque todo mundo tem essa conexão. É que algumas pessoas escolheram colocar no modo avião. O modo avião é esse excesso de toxinas, açúcar industrializados, comida morta, que não é viva. Tudo é energia. E a sensibilidade também ao nosso redor, né, o que está no externo, ela muda. A gente percebe. E você já, por exemplo, traz uma memória, já se percebeu, já observou como que você se sente depois de ter uma refeição viva, colorida, cheia de energia, com texturas, com a comida viva da Mãe Natureza, que venha da Mãe Natureza para nossa mesa? Então, o verdadeiro despertar espiritual, e eu trago isso muito a partir da minha própria experiência, ele não acontece somente no plano mental ou energético. Ele precisa passar pelos nossos 4 corpos inferiores. Desculpa. Que é o nosso corpo físico. Ele nos ancora, nos aterra, aqui na Terra, em Gaia. O nosso corpo emocional, ele limpa e nos liberta. O corpo mental nos traz clareza, direcionamento. E o corpo espiritual é o corpo que nos expande, né, a ir em dimensões, níveis de percepção e compreensão além do que a gente está vendo só com os olhos. Então o alimento, ele é uma ponte entre todos esses corpos. E comer com presença é um ato espiritual. Quando eu mudei, tudo mudou. Tudo mudou. Eu lembro, eu morava na época em Nova York. E então eu comia assim, eu trabalhava longas horas no mercado financeiro. E eu acabava comendo ali o que estava disponível. Eu comia muito fora, muito em restaurante, comida, né, take-out, assim, de pegar comida e levar para casa, ou entrega. E quando eu comecei a cozinhar, que foi nos domingos, domingo à tarde passou a ser um tempo dedicado para mim e para minha organização da semana que estava começando no dia seguinte. Eu vi uma mudança imensa. Eu comecei a dormir melhor, a ter mais clareza, a ter mais vitalidade, mais energia. Eu acordava como se você estivesse acordando para a vida e não ali me arrastando, cansada. Ai, meu Deus, mais uma segunda-feira. Eu estava cheia de energia e não só clareza, mas uma paz, uma harmonia constante que tomou realmente. E aí, a partir dali, foi um efeito dominó positivo, né? Você vai mudando, você começa a mudar relacionamentos, hábitos. E então, isso me ensinou que a alimentação, ela é pura frequência. Tudo vibra, né? Na escala da vibração, tem um episódio aqui sobre energia. E recomendo também o episódio sobre as leis herméticas do Kybalion, sobre a vibração, né? A lei da vibração. Tudo vibra numa frequência elevada ou numa frequência mais baixa. E a comida também vibra. Então, o que você escolhe colocar para dentro do seu corpo vai ter um impacto. Então, gostaria de trazer aqui algumas reflexões, né, para você começar a observar no seu dia a dia. Como é que você se sente depois de comer? Se sente leve, pesado, cansado? Ou se sente, uau, conectado, cheio de energia, de clareza mental? Você já percebeu como alguns alimentos te deixam mais sensível espiritualmente, mais perceptivo? E como é que seria se você usasse a alimentação como uma ferramenta de expansão, de conexão e não só de saciedade,
não só de prazer, ou não só no sentido de nutrição, mas uma nutrição que fosse além do físico, que nutrisse o seu mental, o seu emocional e o seu espiritual. Então, eu sugiro você pegar um caderno e escreva, faça meio que uma investigação mesmo, assim, como se você estivesse fazendo um laboratório de percepção do seu ser, de como que você está mentalmente, emocionalmente, fisicamente, e vai percebendo, vai fazendo as anotações e relata, né? Tem até um exercício que você pode fazer na sua refeição. Escolhe uma refeição do dia e experimenta comer em silêncio, observando as cores do prato. Monta um prato bonito, a textura, o aroma. Você pode fazer uma respiração antes da primeira garfada. Entre cada garfada, descansar o garfo. Muitas pessoas, elas botam ali, né, o alimento na boca, e enquanto estão mastigando, já vão ali com o garfo, e o garfo já está ali, na porta ali da boca, esperando. Solta, deixa o garfo descansar no prato. Agradece o alimento, a terra, os elementos, a água, o ar, o fogo, a terra, porque tudo isso representa a vida. E nós temos esses elementos no nosso interior, né? Nós somos parte da nossa composição, a gente tem. E quando a vida está fluindo, isso significa que isso está em equilíbrio. Então você pode transformar qualquer refeição num grande ritual de presença. E só isso já é um imenso despertar, já é imenso. Então assim, alimentar é muito mais do que comer. É uma forma de lembrar que o sagrado, a sacralidade, ela está em tudo. No ato simples, é um convite para que cada célula do seu corpo também desperte, vibre e se alinhe com a sua essência mais alta, o seu grande potencial. Tá? Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que está nesse caminho de reconexão, de busca, de expansão, de autogestão. E me conta assim, qual foi a mudança alimentar que te fez sentir mais vivo, mais leve, mais conectado com a sua alma. E eu vou também recomendar aqui no podcast, tem um episódio sobre o Mindful Eating, onde eu trago dicas e práticas que você pode fazer no seu dia a dia com os hábitos da alimentação. Então, deixo aqui, né, essa mensagem para que você traga isso para você, que a forma como você se alimenta, ela pode abrir, expandir ou bloquear o seu despertar espiritual. E a alimentação é um grande portal de expansão da consciência, tá? E os alimentos vivos nos aproximam da terra e do céu. E o seu prato, ele é diariamente um grande instrumento de elevação. Então, desejo para você que esse despertar alimentar te traga mais clareza mental, vitalidade, leveza, paz interior, conexão, intuição. E até o próximo episódio.